me usasse, me desse graça e que assim seja. Porque nós estamos em uma sequência de palavras e hoje me foi incumbida a mensagem de falar sobre a missão que nós temos de evangelizar. A missão que nós temos de compartilhar o Evangelho. Queridos, e se tem uma coisa que às vezes nós nos enganamos, é que compartilhar o Evangelho é um favor que nós fazemos com as pessoas. Infelizmente, eu já ouvi algumas pessoas, ao irem compartilhar o Evangelho e serem maltratadas, elas falarem assim: meu Deus, mas eu vim aqui fazer um favor a essa alma que está indo para o inferno. Queridos, compartilhar o Evangelho não é um favor que nós fazemos àqueles que não têm ainda caminhado com Cristo. Compartilhar o Evangelho, para mim e para você, né? O Valber, obrigada, amor, Deus abençoe. O Valber acabou de ministrar, é uma missão, é uma grande missão. Mas, queridos, compartilhar o Evangelho para mim e para você precisa ser um ato de obediência à palavra de Deus. Precisa ser, para mim e para você, um ato de amor ao nosso próximo e a Deus. E, acima de tudo, é algo que sempre me inspirou a compartilhar o Evangelho. É quando eu lembro que Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele curava? Curava. Ele ressuscitou mortos? Ressuscitou mortos. Mas o principal objetivo de Jesus aqui na terra, queridos, foi compartilhar o Evangelho da salvação. Foi morrer por amor a mim e a você. E quando eu penso nisso, que hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de caminhar os mesmos passos que Jesus caminhou e compartilhar o Evangelho da salvação, eu me sinto muito privilegiada. E às vezes, quando eu olho para o mundo, queridos, tem algo que causa uma inconformação dentro de mim. De ver como o mundo está. De ver como as vidas estão. E toda vez tem algo que bate dentro de mim, essa frase. Que toda vez que nós nos inconformamos com alguma coisa, aí pode estar nascendo o seu ministério. Ontem o pastor falou algo bem parecido sobre isso. Que às vezes a nossa dor, na nossa dor, pode estar escondida a nossa oportunidade de exercermos o nosso ministério. Ontem nós tivemos aqui o seminário que o pastor Sivaldo já falou. Queridos, e eu sei que Deus tem os projetos dele, né? Mas ontem, quem foi que começou a movimentar esse seminário? Foi o meu irmão, o pastor Arley. Ontem foi até uma brincadeira toda aqui, né? Porque ontem estávamos muitos da família aqui. Eu, meu esposo, irmãos, as minhas filhas, sobrinhas. E até surgiu uma brincadeira, né? Que quando as pessoas iam se apresentar, elas falavam assim: pastor, eu sou fulano de tal, sou irmã do pastor Arley. Aí eu sou fulano de tal, sou irmã do pastor Arley. Né? Eu sou fulano de tal, sou cunhado do pastor Arley. Queridos, e foi o pastor Arley que movimentou isso. E esse ministério do pastor Arley, ele deu-se início por quê? Por causa de uma dor que ele teve ao ter uma neta que apresentou o espectro autista. Então, qual é a dor que você está vivendo essa noite? Qual é a dor que você está vivendo na sua casa? Qual é a dor que você está vivendo no seu trabalho? Qual é a dor que você está vivendo no seu corpo? Fique atento, porque muitas vezes Deus quer usar esta dor para que o ministério da salvação alcance muitas vidas.
E partindo disso que eu estou falando, que compartilhar o evangelho, ele é mais do que fazer o favor, mas ele é obedecer. Marcos 16, 15, nós temos esse mandamento que nós temos que obedecer. Que diz assim, e disse Jesus, ide. Em algumas versões, eu tenho um hábito que quando eu vou estudar a palavra, eu leio algumas versões, né? E eu escolhi essa daqui, que é mais usada, e Jesus disse, ide. Mas em algumas versões eu encontrei, então disse Jesus, espalhem-se por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Querido, ser igreja, ser cristão, não é estar aqui. É ótimo você vir, você se sentar, você ouvir a palavra, você ser alimentado, Deus falar com você. Mas ser cristão não é só estar aqui pregando a palavra. Ser cristão é se espalhar. E a Manancial, graças a Deus, tem começado a fazer isso com maestria. Nos pequenos grupos, tem pequeno grupo numa quadra, tem pequeno grupo na outra, mas eu vou te falar uma coisa que todo dia de pequeno grupo, nós temos uma pessoa que pisa no nosso calo, que é a irmã Nete. Mas tá bom, queridos, hoje estou eu, você, a Cláudia e o pastor Sivaldo aqui, mas esse pequeno grupo não foi feito para quem é da igreja. Esse pequeno grupo foi feito para que facilite a ministração do evangelho para aqueles que não conheçam. Que você seja um desses, querido, que se espalhe pela nação. Que se espalhe aonde você for. Às vezes você não tem a oportunidade de sair exatamente para pregar, mas você vai no hospital, pregue a palavra. Você vai trabalhar, pregue a palavra. Você vai malhar, pregue a palavra. Você vai caminhar, pregue a palavra. Eu tinha uma pessoa que ela não conseguia pregar com a boca ainda. Mas toda vez que ela ia caminhar, ela colocava uma blusa que estava escrito, Jesus te ama. Ou então uma blusa que fala assim, Jesus morreu por você. Então ela andava e caminhava. Queridos, hoje a gente usa tantas camisetas com tantas frasezinhas, né? Bonitinhas. Ah, isso aqui é legal. Gente, não estou falando que você não possa usar não, tá? Você pode usar a roupa que você quiser. Mas se você tem essa dificuldade de falar, comece a pensar nessa estratégia. Comece a pensar o que Deus está falando no meu coração e que eu posso usar para pregar o evangelho. Em João 21, 15, nós temos Jesus pedindo uma prova de amor a Pedro, que fala assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhes segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez ainda, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, ao Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já foras velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará por onde tu não queiras. E essa passagem, ela me chama a atenção com duas palavras. Primeiro, Jesus pergunta para Pedro,
Pedro, tu me amas? E ele manda que Pedro apacente os seus cordeiros. Um cordeirinho é alguém novo na fé. Levando para esse entendimento. Um cordeirinho é novinho. Aí depois Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, o que? Apacenta as minhas ovelhas. Quem é a ovelha, queridos? Ovelha é alguém já mais maduro. É alguém que já oferece lã. É alguém que já oferece suprimento. E muitas vezes a gente fica pensando em cuidar só daqueles que ainda são novos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que quanto mais velho na fé, mais a gente precisa ser cuidado. Você acredita? Porque tem algumas pessoas que são velhas na fé, tipo assim, alguém chamada Vânia de Oliveira do Nascimento Costa, que precisa sempre ter alguém apertando. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, quando a gente passa a caminhar com segurança demais, ser seguro é bom? É ótimo. Mas às vezes ser seguro demais e se sustentar no seu próprio braço é perigoso. E existem muitas ovelhas que estão caminhando assim, seguros demais no seu próprio braço. Queridos, quem é que tem nos sustentado como ovelhas? Quem é que você tem colocado para te ajudar a te sustentar como ovelha? Não pense que porque você já caminha há muito tempo no Evangelho, que você não precisa caminhar com alguém que te ajude a se sustentar na sua fé, a se sustentar, a caminhar o caminho que o Senhor quer para você. Quando você for convidado a caminhar em um pequeno grupo, vá, ali existe voz do Senhor para a tua vida. Quando você for convidado a caminhar em um microgrupo, vá, ali tem sustentação do Senhor para a minha vida, para a sua vida e para a minha vida. E eu sei, queridos, que às vezes nós sentimos essa resistência, mas o Senhor tem palavra dele para nós através disso. E em 1 João 3,16, nós temos a oportunidade de fazer como Cristo fez. Em 1 João 3,16, a palavra do Senhor diz assim: a maneira pela qual conhecemos o que é amor é esta: Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Faz uma reflexão aí na sua vida agora. Qual foi a última vez que você fez algo pelo seu irmão que você pode falar: hoje eu dei a minha vida pelo meu irmão? Qual foi a sua última atitude que você cumpriu isso daqui? Que eu devo dar a minha vida pelos meus irmãos. E olha, eu vou te falar uma coisa que eles, a pastora Vânia está querendo me apertar. Não estou. Eu só estou falando com você. Eu estou dando para você aquilo que Deus me deu. Tudo que eu estou te apertando aqui é porque Deus me apertou antes. Tudo que eu estou passando para você é porque antes Deus falou comigo. Talvez você se incomode com essa palavra, assim como eu me incomodei muito com esta palavra. Mas, queridos, eu vejo que é hora de nós nos movimentarmos. É hora de nós agirmos para que o Senhor possa entrar nas casas, entrar nas vidas, entrar nas famílias. E lendo João 21:15, Deus me fez refletir sobre algo que muitas vezes para mim era um engano. Eu não sei para você. Que muitas vezes a gente pensa assim, ovelhas
e cordeirinhos são esses que estão aqui. Mas a palavra do Senhor diz em João 10, 16 e 17 assim: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retorná-las. Queridos, existem muitas ovelhas por aí. Existem muitas ovelhas que não estão aqui no aprisco onde eu e você está. E sabe, quando a gente escuta a palavra, escuta o cântico, eu aprendi isso como se fosse um cântico, e depois, quando eu cresci, que eu fui ler a palavra, eu vi que era um versículo bíblico que diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deixa as ovelhas que estão no aprisco, e ele vai atrás daquela ovelha que está perdida. Não só nós somos ovelhas, queridos, existem ovelhas perdidas. E quando Jesus fala aqui no versículo 17, ele fala assim: é por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Partindo dessa premissa aqui, se você tivesse que falar: ah, Deus me ama por isso. E se essa aqui fosse uma única condição para Deus te amar, para Deus me amar, será que, como Jesus falou, eu ia poder falar: olha, Deus me ama, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas? Queridos, nós temos aprendido e ouvido tanto sobre graça nesses últimos dias. No último domingo, foi maravilhoso o pastor Sérgio falando. Não é portanto que nós fazemos. Não é portanto que se faz. E ele falou assim: se você tivesse que falar para Jesus, né, para Deus, me deixe entrar no seu céu, porque... pontinho, pontinho, pontinho. E ele falou várias coisas que não seriam justificativas para nós falarmos para Deus e pedirmos para Ele para nós entrarmos no céu. E ele falou: olha, gente, misericórdia. Ontem eu ouvi, viu, Luan? Que não seja a minha voz que esteja atrapalhando a Lara, não. Que minha voz não incomode a Lara. Ela está querendo falar também, né, queridos? O verdadeiro louvor sai dos lábios dos pequeninos. E uma das coisas que ele falou aqui: não é pelo tanto que eu faço, não é pelo tanto que eu trabalho, não é porque eu sou dizimista, não é porque eu sou ofertante, mas eu sou salva porque Jesus morreu por mim. Você é salvo porque Jesus morreu por você. Eu sou salva porque a graça do Senhor me alcançou. Você é salvo porque a graça do Senhor te alcançou. Mas existe, queridos, um cuidado que eu e você precisamos ter. Que essa graça não pode ficar só em mim e você. E existem muitos cristãos que estão se escondendo atrás dessa graça e não estão fazendo o que precisa ser feito. Pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas não é pelo tanto que eu faço. Ah, não é pelo tanto que eu prego. Queridos, não é. Não é pelo tanto que eu faço, não é pelo tanto que eu prego, é pela misericórdia. Mas isso não deve nos afastar do mandamento que Jesus nos deu: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E a verdade é que muitos hoje ainda não conseguem ministrar a palavra, porque não sabem nem como fazer.
Acho que há 2 semanas o pastor Walter estava pregando e ele falou sobre que muitos ainda com anos de evangelho, com anos de caminharem na igreja, com anos de vida cristã, ainda não sabe como pregar o evangelho, ainda não conhece as leis espirituais. Queridos, e nós somos privilegiados porque nesse dia nós vamos aprender sobre isso, amém? Eu tenho aprendido mais, e eu sei que Deus quer me ensinar mais, e eu sei que Deus quer te ensinar mais, e Ele quer nos ensinar para que nós possamos compartilhar o Evangelho. E nós vamos aprender através de leis espirituais, claras e simples. E a primeira lei espiritual, que é uma verdade de Deus para as nossas vidas, é que Deus ama. Deus me ama. Deus te ama. Deus nos ama. E Ele tem um plano maravilhoso nas nossas vidas. Você pode dizer um amém? Você acredita, queridos, que Deus te ama? Amém? E você acredita que Ele tem um plano maravilhoso na sua vida? E você sabe que plano é esse? Um dia eu falei assim: Senhor, cumpre em mim o seu propósito. E aí eu parei para pensar, meu Deus, é tão bom a gente falar, né, que eu quero cumprir o propósito de Deus. Que eu quero obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem para mim. Mas esse dia que eu falei isso, queridos, Deus moveu muito dentro de mim. Porque eu pensei assim: Senhor, cumpre em mim o teu propósito. E eu parei para pensar, mas qual é mesmo o propósito de Deus para a minha vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quantos sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quantos não sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quantos estão em dúvida em qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque ninguém levantou quando eu perguntei quem sabe, ninguém levantou quando eu perguntei quem não sabe, então eu acredito que está todo mundo em dúvida. E em João 3,16 diz assim, queridos, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 10,10 fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida plena, uma vida com propósito. Queridos, e só se pode viver uma vida plena e uma vida com propósito quando nós entendemos que Deus tem um propósito e quando nós descobrimos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu só vou fazer aquilo que eu sei. E olha aqui, tem muita coisa que eu sei fazer e que eu não faço. Quantos aqui sabem fazer muitas coisas que não faz? Muitas coisas boas que não faz. Porque nós temos uma tendência que às vezes aquilo que é ruim, que a gente sabe, a gente acaba fazendo, né? Então nós precisamos ter clareza desse propósito para nós. E por mais que você pense que Deus não tem um propósito para você. Porque essa semana, queridos, apesar de tudo, eu cheguei a falar para Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor tem mesmo um propósito na minha vida? E eu sei que muitos que estão aqui, queridos, nesta noite, nesses últimos dias, fez essa mesma pergunta para Deus. Eu não tenho dúvida disso. Porque a nossa fé, ela é vacilante. Mas nós precisamos pedir graça ao Senhor. Pedir fortaleza ao Senhor, pedir força, pedir direção a Deus.
Porque Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. E não é hoje. E não foi só quando você aceitou Jesus. E não foi só quando você nasceu. Mas em Jeremias, abre a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe, ou então, se eles puderem projetar aqui. Vamos ler Jeremias 1, a partir do versículo 4. Amém? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Queridos, olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias era quem, queridos? Quem sabe quem era Jeremias? Era um profeta. Aí de repente você pensa assim: pastora, mas eu não sou profeta. Talvez não seja realmente, mas talvez seja. Mas olha o engano que Jeremias tinha aqui. Ele falou, quando Deus o chamou, que ele era moço demais. Ou seja, que ele queria dizer que ele era inexperiente. Que ele não tinha conhecimento, que ele não tinha ainda pleno entendimento. Mas o que ele fala aqui? Que Deus tocou na sua boca. Se Deus te falasse hoje para você ir às nações, queridos, qual era o porém que você falaria a Deus? Deus, eu sou muito novo? Ou Deus, eu sou muito velho? Deus, eu sou muito ocupado? Deus, eu ainda tenho o meu trabalho? Deus, eu ainda tenho a minha família? Deus, eu ainda isso? Deus, eu ainda aquilo? Se Deus te falasse hoje, queridos, como falou a Jeremias, qual seria o seu porém? Qual seria o seu questionamento a Deus? Senhor, eu sou novo na fé, eu nem conheço a Bíblia. Ou então, Senhor, eu conheço a Bíblia demais, hoje eu não quero evangelizar não, hoje eu quero só ensinar. Teve uma época, eu nunca mais ouvi, mas teve uma época que estava muito assim, eu via muito em camisetas, em coisas assim, né? Jovem demais para servir a Deus, ocupado demais para servir a Deus. Aí depois vinha... E aí a progressão, né? E no final vinha uma cruzinha numa sepultura, tarde demais para servir a Deus. Queridos, é hoje o dia que eu e você precisamos caminhar com Cristo. É hoje o dia que eu e você precisamos cumprir o nosso chamado como igreja de Jesus. É hoje o dia que nós precisamos orar pela nossa nação, como o pastor Sivaldo estava falando aqui. Quanto tempo eu e você temos orado pela nossa nação por dia? Ou por semana? Ou por mês? Ou por ano? Queridos, é aqui que nós vamos viver. Foi aqui que Deus nos plantou. Foi na cidade de Sobradinho.
A gente sabe falar demais que o Brasil é corrupto, que os governantes são corruptos. Mas essa semana, queridos, eu falei com uma pessoa e que ela falou assim: eu não voto nenhum nem outro, porque é tudo corrupto. Quanto você tem clamado pela sua nação para que Deus coloque governantes que não sejam corruptos, governantes que sejam tementes ao Senhor, governantes que vão fazer e governar de acordo com a palavra de Deus. Compartilhar o evangelho, queridos, não é só pregar a um e a outro. O evangelho não é... Eu não vejo o evangelho dentro de uma caixinha. Evangelho é muita coisa. Você já pensou, queridos, o quão seria importante se nós verdadeiramente tivéssemos governantes que amassem ao Senhor acima de todas as coisas e que amassem ao seu próximo como a si mesmo e não somente se amassem? Essa história de governantes corruptos seria uma história que não ia acontecer conosco. Porque nós clamamos ao Senhor por governantes corretos. Governantes que iam se preocupar em expandir o evangelho. Pessoas que têm voz e que iam levar o evangelho a mais pessoas. Pare para pensar o que é o evangelho, o que tem sido o evangelho para mim e para você. E a segunda lei espiritual que eu quero falar com você agora é que o homem é pecador. Queridos, e isso não é só para a gente falar. Isso é para a gente internalizar. Isso é para eu falar para aqueles para quem eu vou falar do evangelho. E isso é para eu acordar todos os dias e pensar: Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu estou longe de Ti, se não for pela Tua graça. E se não for pela Tua misericórdia, eu vou para o inferno. Se não for pelo Teu amor, eu vou sucumbir. E em Romanos 3 fala sobre isso, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Você acredita nisso? Que eu e você fomos criados com um principal propósito. O nosso principal propósito pelo qual Deus nos criou foi para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E nós nos remetemos muito a Deus como nós somos a igreja, então nós somos a noiva. E se nós somos a noiva, quem Ele é? O noivo. E quando eu falo de noiva e de noiva, eu penso no marido e na esposa. Você já pensou se o seu relacionamento como casal seria bem sucedido se você quisesse ir para um lado e seu cônjuge quisesse ir para outro? Você acha que ia dar certo esse relacionamento? Queridos, e Deus tem um projeto principal para mim e para você. Ele tem um projeto para mim e para você. E o quanto que nós estamos caminhando nesse projeto que Ele tem para mim e para você. O quanto que eu estou caminhando nisso. O quanto você está caminhando nisso. Só que nós, continuando nisso daqui, é para nós pensarmos que não tem como o homem viver um plano de Deus e continuar vivendo o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas nós não precisamos continuar vivendo isso. Porque logo depois, pontinho, 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 mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E depois voltando ao capítulo 24. Capítulo 3, versículo 24. Onde falam que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O versículo 24 fala assim: mas foram justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E enquanto eu estava estudando isso aqui, o pastor Sivaldo estava ali do lado, também estudando a palavra do Senhor. E eu comecei a ver ele meio incomodado, assim, num pé e no outro. E com a garganta meio com nó, e com os olhos cheios de água. E ele falou assim: amor, Deus está falando uma coisa comigo. E eu estou pensando aqui, por que viver à sombra dos outros, se você pode ser sombra para muitos? Por que eu e você vamos viver à sombra, se nós podemos oferecer essa sombra? Vidas que andam em sequidão, vidas que andam sem Deus, sem paz, sem salvação, sem felicidade, sem alegria, sem propósito. E Deus tem nos dado essa sombra, queridos. A sombra de que você tem se deixado viver, enquanto você deveria ser essa pessoa que oferece sombra? Para quantos você tem sido sombra? Para quanto nós temos sido sombras para vidas que andam ressequidas sem a palavra de Deus? Não cale a sua boca. Amanhã, quem sabe, em vez de você postar um story no seu Instagram de algo que você fez hoje, você prefira começar com um versículo da palavra de Deus, quem sabe esse que nós usamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você que não sabe, eu estou te dando a colinha. Faz isso amanhã. Faz isso hoje. Faz isso terça. Faz isso quarta. Não deixe de postar aquilo que você gosta de postar. Mas poste aquilo pelo qual é propósito de Deus para a sua vida. Fale do amor de Cristo para as vidas. Porque quando nós falamos, queridos, a primeira pessoa a escutar somos nós mesmos. E muitas vezes nós temos tido dificuldade de acreditar que nós somos amados por Deus e que Ele tem um propósito para a nossa vida. Mas quando nós repetimos, a gente acaba acreditando. Essa semana eu tive, que nem eu falei, muitas dificuldades. E eu lembrei de um exercício. Lembrei muito de você, Luan, que eu aprendi isso com você. Paz, 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 paz. Porque tem hora que a gente acorda, queridos, e na nossa mente só está guerra. Só está dificuldade, só está dor, só está agonia. E aí o que a gente faz? A gente fala sobre guerra, sobre dor, sobre agonia. Mas tem dentro de nós algo que o mundo não pode tirar. A dor não pode tirar. A guerra não pode tirar. Que é a paz de Deus que excede todo entendimento. E quando nós começamos a pedir paz, principalmente, queridos, que nós não fazemos só esse exercício, só pensando numa palavra paz. Não que ela não seja importante. Mas quando eu comecei a falar paz, eu comecei a pensar no príncipe da paz.
Eu comecei a pensar na paz que excede todo entendimento. Eu comecei a pensar na paz que Cristo nos dá. Eu comecei a pensar na paz como a Bíblia nos fala que nós podemos ter. E quando eu comecei a pensar que a paz de Deus excede todo entendimento, ainda que o nosso entendimento por um momento esteja sendo entendimento de guerra, entendimento de dor, entendimento de dificuldade, a paz do Senhor, ela excede a todo esse entendimento. E ela veio sobre a minha vida, e ela veio sobre a sua vida. E eu acredito que Deus tem levantado a sua igreja nesses dias, nessa terra, para ministrar essa paz ao mundo. Através de quem? Através de Jesus. Eu não tenho como pregar a minha paz a ninguém, mas eu tenho como pregar a paz de Deus que está em mim. E isso é compartilhar o Evangelho. E eu vou te fazer uma pergunta que nós já fizemos muitas vezes, que você já ouviu essa pergunta muitas vezes, que eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. E que tem hora que eu olho para mim e eu falo assim: Senhor, eu não queria ler alguns versículos da Bíblia que eu prego. E se você fosse a única Bíblia que um humano, que uma pessoa fosse capaz de ler, você acha que essa pessoa ia viver em paz? Você acha que essa pessoa ia encontrar com Deus? Você acha que essa pessoa ia encontrar com Jesus? Ou você acha que essa pessoa ia falar: Deus me livre desse Deus. Deus me livre desse Evangelho. Deus me livre desta Bíblia. Queridos, e nessa noite, assim como eu pude refletir essa semana, eu pude refletir hoje e eu estou refletindo agora. Reflita nisso. Que tipo de Bíblia as pessoas que andam com você têm lido através do seu comportamento? Que tipo de Bíblia as pessoas que estão do seu lado? Que tipo de evangelho as pessoas que têm convivido com você têm podido aprender? Que Deus nos dê graça nesses dias, para que nós sejamos verdadeiramente a Bíblia que salva, a Bíblia que liberta, a Bíblia que traz paz, a Bíblia que traz conforto, a Bíblia que traz resposta. Porque Jesus foi esta Bíblia. E se eu e você somos cristãos, nós precisamos ser também essa Bíblia. Amém? Vamos ficar em pé. Queria chamar o ministério de louvor. Aleluia. Queria que você orasse agora diante disso que eu te perguntei. E que se você realmente tem sido uma Bíblia gostosa de se ler, de se viver, de se conviver, que você louve ao Senhor por isso e você peça a Deus: Deus, me capacite, continue me capacitando a continuar a ser essa Bíblia. Agora, se você não tem sido, queridos, é hora de você pedir perdão. É hora de você verdadeiramente falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Muda o meu interior, muda o que eu penso, muda o que eu falo, muda o que eu faço. Para que eu possa ser a palavra de Deus que traz luz àqueles que estão em trevas, que traz refrigério àqueles que estão em dor, em sofrimento, que eu traga paz para aqueles que estão em tormento, Senhor, e que acima de tudo, Deus, eu seja capaz de expressar o grande amor de Deus, o amor que foi capaz de dar o seu único filho
para morrer por amor a mim, por morrer por amor a uma humanidade, queridos. Deus não deu o seu filho para morrer só por mim e por você. Deu o seu único filho para morrer por uma humanidade. E nós já fomos privilegiados e alcançados por esse amor. Que a gente não faça parar em nós esse privilégio de viver o amor de Cristo, mas que nós possamos ser boca de Deus, trombeta de Deus, aonde quer que nós formos. Que a minha boca e a sua boca possa ecoar a palavra da salvação. Em nome de Jesus.